Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Primeiro estudo, fizemos uma introdução do capítulo e uma apresentação da revelação de Jesus Cristo dada ao seu servo João. E hoje nós vamos estudar as mensagens que o Senhor entregou às igrejas da Ásia Menor. As mensagens às igrejas da Ásia Menor, Apocalipse capítulos 2 e 3. Convido vocês para que estejam com suas Bíblias abertas ou acessadas nestes dois capítulos de Apocalipse. Lembrando que as 7 igrejas mencionadas nas cartas ficam na Ásia Menor, que é a atual Turquia, fronteira com a Grécia. Estão nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As cidades, quando olharem no mapa, ficam próximas umas das outras, distâncias bastante pequenas. Vale lembrar que a época em que João endereçou estas cartas, as igrejas eram compostas de cristãos relativamente novos na fé. Nenhuma igreja era antiga, todas elas recém-formadas. Quando lemos as cartas, elas, as 7, apresentam uma estrutura textual bastante uniforme. Trazem uma descrição do autor, a situação das igrejas, uma chamada ao arrependimento, ou então uma palavra de elogio. Também uma ameaça de punição aos impenitentes, promessas de bênçãos para os arrependidos, recompensas aos obedientes e uma exortação final do Espírito Santo. Quando estudava o livro e especialmente a parte da mensagem de hoje, encontrei um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, que ele abordou o estudo das cartas, e esse vídeo está disponível no YouTube, de forma muito interessante. Ele as dividiu em blocos, de acordo com as situações comuns, destacando que 3 igrejas estavam afetadas pelo esfriamento espiritual. 2 contaminadas pelo mundanismo e 2 resistiam bravamente às perseguições com fervor e com lealdade a Cristo. Vamos estudar o primeiro bloco, as igrejas que estavam afetadas pelo esfriamento: Éfeso, Sardes e Laodiceia. Esteja com sua Bíblia aberta em Éfeso, em Apocalipse 2, dos versículos de 1 até o 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A frase que denota o esfriamento em Éfeso está no verso 4. Perdeu o primeiro amor. Logo no primeiro versículo, o escritor se apresenta, Jesus, como sendo aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que conforme capítulo 1, verso 20, vimos tratar-se dos pastores, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros são as igrejas, também conforme Apocalipse 1, versículo 20. Jesus é aquele que tem nas suas mãos o anjo das igrejas. E ele, como Senhor da igreja, é aquele que está presente no meio de cada uma delas, como sendo o Senhor, o cabeça, aquele que dirige, aquele que comanda, aquele que cuida, aquele que alimenta as ovelhas com a sua palavra. Qual era a situação da igreja de Éfeso? A palavra forte que aparece nos versos 2 e 3, especialmente no 2, é: conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho quanto a sua perseverança. Veja bem, Jesus conhece o que se passa em cada uma das igrejas. Igreja é corpo, igreja é família, igreja é comunidade. Se ele conhece o que acontece nas comunidades, ele conhece o que particularmente se passa conosco. Não é necessário que nós coloquemos para ele: olha, Deus, está acontecendo isso. Ele já sabe. Ele conhece. Conhece o que nós fazemos, conhece o que nós pensamos, conhece o que nós queremos. Conhece os propósitos do nosso coração. Conhece o nosso trabalho, conhece a nossa perseverança, a nossa luta, o nosso empenho, a nossa dedicação. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Em Éfeso, o Senhor via que a igreja tinha boa doutrina, ou seja, boa palavra, palavra saudável, palavra conforme as Escrituras. Era uma igreja zelosa, porque provava os líderes, principalmente aqueles que se declaravam apóstolos e mostravam com suas vidas que não eram apóstolos. Eram falsos obreiros. E que estavam na igreja de Éfeso, como em várias outras comunidades também, causando não edificação, mas causando estrago. A igreja de Éfeso provava os líderes, apesar das dificuldades que tinha. Ela também suportou as provas que vieram contra ela, por causa do nome de Jesus, e não esmoreceu, não se deixou levar por essas provas, intimidar pelos adversários, mas manteve-se firme. Continuou perseverante. Mas eis que estava indo tudo muito bem. Até o ponto do verso 4, o Senhor dizer: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. A igreja foi repreendida pelo Senhor porque havia perdido o seu primeiro amor. O encanto, a beleza, a doçura
de servir ao Senhor com sinceridade e com integridade de coração. Quando lemos Atos, e mesmo a carta de Paulo aos Efésios, nós percebemos que a igreja em Éfeso começou como fruto de um grande avivamento espiritual na região. Além de Paulo, provavelmente passou por lá Pedro, João, mais tarde, lançando sementes genuínas, firme fundamento, boa doutrina, boa palavra. Mas 50 anos depois, não tinha mais nada do que os líderes ensinaram. A igreja perdeu seu primeiro amor. Perdeu o encanto por Jesus. Faziam as coisas automaticamente. Mais para agradar a cada um de si do que ao próprio Deus. Então vem a exortação do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Põe a cabeça para funcionar, rememore, vá lá atrás, busque o momento em que o amor foi deixado de lado. O amor por Deus e o amor de uns para com os outros. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não basta apenas lembrar de como era antes e como era gostoso. É preciso esforçar na memória e buscar o momento ou a situação em que deixou de ser gostoso, em que deixou aquele amor passar, e então arrepender-se. E arrepender significa dar as costas para o pecado, para o erro, e voltar para o caminho. Volta à prática das primeiras obras. Mas e se não voltasse à prática das primeiras obras? O Senhor diz, se a igreja não se arrepender dos seus pecados e não voltar atrás, as consequências serão desastrosas. Mas se arrepender, haverá bênçãos e haverá recompensas. À igreja de Éfeso, Jesus disse, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante a respeito do que vem a ser a obra dos nicolaítas. Mas ele diz as quais eu também odeio. Então havia um ponto favorável, um ponto positivo para a igreja de Éfeso. Mas é preciso arrepender-se. Não adianta apenas odiar um erro, uma heresia. É preciso arrepender-se. Senão, Deus ameaça, venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, extinção da igreja. A igreja será extinta, a igreja deixará de existir. Se a igreja continuar no caminho do pecado, ela será tudo menos igreja. E infelizmente, quando hoje olhamos para a história da igreja, ali onde existiu uma forte e genuína igreja de Cristo, praticamente não existe mais nada, nenhum resquício de cristianismo. A igreja não se arrependeu como deveria. Todavia, o Senhor promete bênção aos arrependidos. Não significa que nenhum crente não tenha se arrependido. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembrar que lá no Éden, havia duas árvores que especificamente o Senhor fez menção a elas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do mal tornaria o ser humano consciente de tudo, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins.
que até aquele instante o homem não conhecia o que era maldade, o que era erro, o que era imperfeição, o que era pecado. Mas quando ele caiu na tentação do diabo, então ele passou a conhecer o mal. E a gente fica pensando, por que Adão e Eva não comeram do fruto da árvore da vida? Porque se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles não conheceriam o mal. Eles viveriam na presença de Deus eternamente. Mas não comeram. Preferiram conhecer o bem como também o mal. E por causa disso, por causa da desobediência deles, o pecado entrou no mundo. O Senhor prometeu à igreja de Éfeso, caso se arrependesse, que o vencedor sobre a tentação, sobre o pecado, se alimentaria da árvore da vida, ou seja, estaria na presença do Senhor eternamente, sendo sustentado e guardado e amparado pelo seu poder, pela sua graça e pelo seu amor. Termina a carta com a advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 7. Em outras palavras, quem tem bom senso, quem tem juízo, quem tem discernimento, quem tem temor de Deus, esse deve ouvir o que diz o Espírito. Não são as pessoas que estão falando, é o Espírito de Deus quem está falando às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A segunda igreja mencionada nesse bloco do esfriamento é Sardes, capítulo 3, versos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, referência ao Espírito Santo, e as 7 estrelas, que são os pastores. Mesma menção feita à igreja de Éfeso. O Senhor comanda a sua igreja através do Espírito Santo. E tem nas suas mãos os líderes, os seus servos, o anjo de cada uma delas, os pastores. A mesma frase dita em Éfeso se diz aqui também em Sardes: conheço as tuas obras. Jesus não conhece apenas as obras de uma igreja, ele conhece as obras de cada igreja. Seja ela grande, seja ela pequena, seja ela dinâmica, seja ela pacata, seja qual for a situação que se encontra, o Senhor conhece pormenorizadamente cada detalhe que acontece na igreja. O que é que o Senhor conhecia de Sardes? Uma igreja forte, que tinha nome, que tinha tradição, que tinha reputação
uma igreja que era conhecida na região toda, que era mencionada, que era elogiada. O Senhor conhece e via na igreja um grupo de fiéis, mas todavia aquela igreja vivia de fachada, de aparência, como que multiplicando suas obras para se tornar cada vez mais popular diante dos olhos e do conceito das pessoas. No entanto, a igreja, diante de Deus, estava espiritualmente morta. Espiritualmente morta. Viva aos olhos dos homens, mas morta aos olhos de Deus. A repreensão do Senhor a essa igreja: ser vigilante, consolida o resto que está para morrer. Ou seja, a figura é de um moribundo agonizando, que aos olhos dos homens não tem mais como sobreviver, mas está agonizando, tentando buscar ar para respirar. É assim que Sardes estava perante o Senhor, mostrando força para viver, mas cada dia, cada instante que passava, ela estava morrendo. Para Deus já estava morta. Estado terminal. E continuaria assim, se não se arrependesse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. A igreja tinha sido instruída. A igreja tinha sido ensinada no caminho do Senhor. A igreja tinha dado bons frutos. Mas em algum momento da sua trajetória, ela se perdeu. Porque encheu-se apenas de conhecimento, mas deixou de praticar o que havia aprendido. Escutava com os ouvidos humanos, mas não escutava a voz do Espírito com os ouvidos espirituais. A palavra era pregada, mas não entrava no coração. Não fazia sentido para o dia a dia da vida cristã dos crentes de Sardes. O dever da igreja é guardar os mandamentos. Guardar o que aprendeu dos apóstolos, dos pastores, dos líderes. Porque é esta palavra que vai trazer luz e vai mostrar se ela está no caminho certo ou no caminho errado. E se estiver no caminho errado, ela precisa se arrepender dos seus erros, abandonar o pecado, abandonar a imoralidade, abandonar a injustiça. Senão, aí vem a ameaça. O Senhor diz: virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A visita do Senhor não seria uma visita cordial à igreja de Sardes, mas uma visita de severa disciplina aos impenitentes. No entanto, Jesus dá a essa igreja uma palavra de ânimo. Não está tudo errado. Existe alguma coisa boa. Tens, contudo, umas poucas pessoas. A igreja estava crescendo. Igreja numerosa, mas umas poucas pessoas apenas que não haviam se contaminado. Ou contaminado as suas vestiduras. E a estes o Senhor diz: andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O branco sempre sendo símbolo de dignidade, de pureza, de integridade, de retidão. Agora percebam bem um detalhe. A existência de um remanescente fiel não impede uma igreja de deteriorar-se.
porque a grande maioria vive no pecado. Não impede, mas esse pequeno remanescente fiel vai ser sempre uma luz, um testemunho, a brilhar e apontar para Jesus. E esse pequeno remanescente, de alguma forma, vai incomodar a massa. Esse pequeno remanescente é a esperança de dias melhores para a igreja. Então não importa quando nós olhamos à nossa volta e vemos que os nossos próprios irmãos de fé estão se perdendo. E ficar lamentando e achar que também não há mais jeito. Se nós formos um remanescente, ainda que um pequeno grupo de fiéis, Deus pode nos usar para causar uma transformação extraordinária no meio da sua igreja e do mundo. Os fiéis têm a promessa de andar de branco, doutrina da justificação, junto com Deus, sem nenhuma condenação, porque foram lavados pelo sangue de Jesus. Por isso, o Senhor as tornou dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo algum o seu nome será apagado do livro da vida. De modo algum, promete o Senhor. Porque aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus tem o selo do Espírito, a garantia da vida eterna. Agora, os que não foram lavados pelo sangue de Jesus e que se mostram apenas por suas obras que são crentes, mas na verdade não são, estes não têm direito à árvore da vida, não têm direito à vida eterna, não têm direito a ter um nome no livro de Deus. E o Senhor promete mais: confessará o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Lembrando aquela promessa que ele fez: se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Mas também ele disse: se alguém me negar, eu negarei. Jesus reconhece a fraqueza da natureza humana, mas ele sempre convida o homem a que se arrependa, a fim de experimentar da sua graça eterna. No final da carta à igreja de Sardes também vem a advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
A Laodiceia, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 14. O Amém é o assim seja, é a convicção, é a afirmação categórica. Ele é Deus e não resta dúvida. Ele é a testemunha fiel da pessoa e da obra de Deus no mundo. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é o verdadeiro, o princípio de tudo. Qual era a situação da igreja em Laodiceia? Versos 15 a 17. Em Laodiceia, os cristãos diziam que estava tudo muito bem com a igreja. Não havia confusão, não havia intriga, tudo estava caminhando muito bem. No entanto, o Senhor diz aquilo que disse às igrejas anteriores mencionadas neste estudo: conheço as tuas obras. Você diz que está tudo muito bem, mas eu conheço as tuas obras. A cidade de Laodiceia era maravilhosa. Vivia do turismo, com suas fontes de águas termais. Também vivia da forte economia local, com suas famosas fábricas de colírio e de tecido. O termômetro espiritual da igreja, no entanto, apontava o que aquelas águas termais ofereciam: água morna, nem quente, nem fria. Eu imagino as pessoas chegando a Laodiceia com sede, indo até aquelas fontes para beber água, e quando tomava o primeiro gole percebia que não era água fria, mas era água morna. Não poucos acabavam no mesmo lugar vomitando aquilo que ingeriam. Quem suporta beber água morna? Ou água quente, para botar um pó e fazer um café, ou então água fria. Assim era a igreja de Laodiceia. Uma igreja que criava-se uma expectativa em torno dela. Mas quando alguém entrava, percebia que era uma igreja morna. Uma igreja sem compromisso vital com Jesus. E por isso, Jesus estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Intragável aos olhos do Senhor. A igreja dizia-se rica e abastada. Financeiramente era uma das mais poderosas naquele circuito das 7 igrejas. Em obras também era abundante. Em dons, quase que rivalizava com Corinto. A igreja gabava-se de não precisar de nada nem de ninguém. Uma igreja autossuficiente. No entanto, pela falta de compromisso com o Senhor e com a palavra do Senhor, era uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Não tinha a alegria do Espírito Santo, nem a novidade de vida que Jesus prometeu aos seus seguidores. Por isso ela foi repreendida por sua acomodação, pela mornidão espiritual existente no meio da comunidade. E foi aconselhada: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres,
E essa figura era símbolo da vida de oração. Vocês precisam orar. Vocês precisam me buscar. Compre ouro refinado pelo fogo. Pelo fogo do Espírito. Senão não vão enriquecer-se. Aconselho-te que compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez. Vida de santificação. Revestimento das virtudes do Espírito que Paulo fala em Efésios. É preciso se vestirem da couraça de Deus. Aconselho ainda que compre colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas, ou seja, vida de dependência do Espírito. Vocês precisam do Espírito Santo para poder ver o que eu quero que vejas. Para poder ver a realidade, para poder ver a necessidade, para poder enxergar e entender a minha vontade. É o Espírito que ilumina, é o Espírito que dá entendimento espiritual para as obras e para as decisões. Percebam que o que o Senhor fala a essa igreja, falou também às duas anteriores. Arrepende-te. Arrependimento é a chave para a mudança. É o reconhecimento do pecado existente. A necessidade de deixar o pecado para trás e voltar à prática da palavra de Deus. Uma igreja morna, que precisava se arrepender. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apesar de tudo, a igreja era amada pelo Senhor. Então, sê, pois, zeloso e arrepende-te. A disciplina e o arrependimento são atos do imenso amor de Deus. Do verso 20 vem o apelo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Este versículo que muitas vezes foi e continua sendo usado nas campanhas e nos cultos evangelísticos como apelo para a conversão dos incrédulos. É um versículo que neste texto ele não aponta para os incrédulos, para os não crentes, mas aponta para dentro da igreja, para os próprios crentes. Eis que estou na porta da igreja. Ou seja, Jesus não estava dentro daquela igreja, mas estava do lado de fora. Jesus não fazia parte daquela família da fé. Estava excluído, estava à parte dela. Do lado de fora, batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. Haverá plena comunhão. Abre a porta. Era o apelo que o Senhor fazia à igreja de Laodiceia. Enquanto Jesus continuasse do lado de fora, aquela igreja ia de mal a pior. Todas as boas coisas que um dia aconteceram, não existiria mais. Quando Jesus está do lado de fora, a igreja pode parecer tudo, menos igreja. Poderá ser um lugar agradável, com bastante atividades, com bastante recreação, com bastante envolvimento das pessoas, mas ela jamais será a igreja do Senhor, porque Jesus não está dentro dela, está fora dela. A verdade das Escrituras
que este texto apresenta é que Jesus não pode entrar num lugar que está encharcado de pecado. Num lugar onde as pessoas não se arrependem e não querem se arrepender. Todavia, se ouvirem a voz do Senhor e se abandonarem seus pecados, então Ele entrará. E aí haverá mudança, transformação. Aí o grupo chamado igreja será igreja de verdade. Quem ouvir a voz do Senhor alcançará a vitória. Ao vencedor promete Jesus: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, ou seja, participar do meu reino, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O vencedor estará comigo. Mas se não se arrepender, eu não estarei com ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez repito, quem tem bom senso, quem tem juízo, quem tem discernimento e temor de Deus, esse deve ouvir o que diz o Espírito Santo. 3 igrejas marcadas pelo esfriamento espiritual: Éfeso, Sardes e Laodiceia. Éfeso, porque perdeu o primeiro amor. Sardes, porque tinha nome que vives, mas estava morto. Laodiceia, porque não era quente nem frio, por isso o Senhor estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Fico pensando quando o Senhor olha para dentro de nós, da nossa comunidade, da nossa família da fé, da nossa igreja. E quando Ele diz: conheço as tuas obras, o que é que está aos olhos, patente aos olhos do Senhor? O que é que Ele vê em nós, como igreja? Vale a reflexão feita em oração diante de Deus. E igreja, não pense que é apenas aquele outro irmão. A igreja somos nós. Sou eu, é você, somos nós. E nos reunimos num lugar com o intuito de adorar o Senhor. Se há pecado, se há deficiência em nossa vida comunitária, é preciso nos arrependermos. É preciso ouvirmos a voz do Espírito. É preciso nos voltarmos para Ele. E se há coisas boas, precisamos continuar perseverando nelas, para que o nome do Senhor seja sempre engrandecido e anunciado através de nós.